Bom, muito bom dia a todas e todos. Eu agradeço muito a oportunidade. Obrigado, Daniel, e a presença das pessoas. Bom, de algum modo me deram uma pauta com a qual eu trabalho, mas colocamos um foco nela, não é? A ideia de que eu comece as minhas palestras sempre com essa imagem não é só porque eu de fato acredito que ela é redonda, mas porque eu fico imaginando quando os astronautas olharam essa bolinha azul à distância e se emocionaram. Porque é tão frágil, não é? Prestem atenção. Tudo aqui é sistêmico. Quem ainda não percebeu isso, pagará caro. E talvez nós paguemos junto. Por isso nós temos que dar alguns passos para trás. Muita coisa tem se escrito sobre infraestrutura verde e sobre soluções baseadas na natureza. É uma pauta hoje em dia. E muito mais fora do Brasil do que dentro do Brasil. Eu trouxe 2 exemplos de fora do Brasil e eu prometo que na próxima edição eu trarei um daqui do Brasil. Mas eu gostaria de mostrar para vocês aonde eu fui buscar inspiração para fazer o que eu faço para São Carlos. Porque o que eu vou mostrar aqui está em curso há muito mais tempo, então eles já conseguiram consolidar aquilo que eu acho fundamental. Não se trata apenas de desenho, se trata de política pública e de lei. Caso contrário, a gente não consegue que as coisas existam e que elas se mantenham, porque a questão está na manutenção. Muito bem. Quem me conhece sabe que eu sempre trato das questões do conflito rio-cidade, isso foi o começo da minha carreira. Eu olhava os rios esganados pelas vias e pensava, puxa vida, que desgraça, a gente construiu o conflito. Essa era a questão. E o conflito se apresentava, porque bastava ter primavera, verão, outono e inverno, acontecia. E acontecia de novo, e acontecia de novo. E esses acontecimentos, eles foram de algum modo naturalizados por nós. Naturalizados, a gente parece que espera que isso aconteça. Não deveria. Não adianta a revolta apenas no ponto. A gente precisava, na verdade, engendrar uma revolta grande o suficiente para fazer a mudança. Eu mostro para vocês algo que tem um modelo, ou seja, esse modelo que foi canalizando os nossos rios e colocando marginais, ele é um modelo que veio de fora. Há muitos anos atrás, a gente começou a fazer isso. Eu trago um modelo que já passou por um reverso, né? Isso é Los Angeles, de 38 a 60, ele foi sofrendo esse processo de canalização. Olha só quanta infraestrutura eu tenho nessa imagem. Só que, hoje em dia, esse tipo de infraestrutura não interessa tanto. A gente queria mudar um pouco isso. E, hoje em dia, você tem... Eu vou fazer uma grosseira tradução aqui. É a ideia de que você está transformando o espectro da engenharia, que nós chamamos não dura, mas cinza, em uma engenharia mais não leve, mais verde. As traduções para o português têm uma alteração. E tem uma série de manuais para se fazer isso. Só que eu não estou interessada só nos manuais. Eu estou interessada nas culturas próprias de cada país, porque elas engendram respostas diferentes. E eu até mostro para vocês como é que esses canais de Los Angeles estão sendo renaturalizados. E por que isso se faz? Não se faz por uma visão romântica. Se faz porque aquele canal é uma ilha de calor. Se faz porque quando você tem nenhuma árvore, você não tem água sendo feita. Se faz porque um espaço que privilegia o carro não é um espaço para pessoas. E nós somos cidadãos. Nós queremos não só uma vida melhor para nós, mas uma vida melhor na grande espectro da vida. E aí eu vou mostrar para vocês países que têm um lastro cultural que permitiu que essa alteração fosse feita há mais tempo. A Alemanha tem essas questões ligadas ao verde desde muito tempo. De verdade, desde o século XVIII, o próprio romantismo, que acontece em terras alemãs, já era uma resposta contra a visão mais cartesiana do mundo, não é? E aí eu conto para vocês que esse Grünen Netz é rede, né? Ou seja, uma rede verde para Hamburgo. Isso deu a Hamburgo a capital verde da Europa. A comunidade europeia vem premiando cidades que se inscrevem dentro dessa chave. E eu mostro para vocês uma imagem em que esses dedos verdes, na verdade, são aquilo que a gente chama hoje em dia de rede verde azul, né? Você entra com os rios. O meu campo disciplinar, que se chama arquitetura da paisagem, não é paisagismo, é arquitetura da paisagem. Ele opera, ou seja, ele olha as coisas a partir da bacia hidrográfica,
dos cursos de água, das vertentes ou talvegs, desse verde que tem que permear, porque não tem cidade e natureza. A cidade é natureza. A insistência de não enxergar desse modo causa algum problema, hein? Muito bem. Então, eu mostro para vocês como é essa rede. Ela vai desde o mais naturalizado até lugares menos naturalizados, lugares ligados ao porto, sempre com muitas esculturas. Tem uma qualidade de vida para essa população bastante grande, inclusive com várias camadas de idade. Aqui vocês veem como é que eles vão dissimulando essa ideia para a população. Eu trabalho muito com isso quando eu trabalho, e minha pesquisa é basicamente extensionista, eu trabalho com cenários, de modo que eu possa fazer o que eu estou fazendo aqui. Ou seja, disseminar a ideia de que a gente pode fazer diferente, certo? Então, uma rua que o privilégio é do carro, uma rua em que o ciclista e o pedestre se tornaram o foco. E vou mostrar para vocês uma cidade espanhola que eu sempre comparo com São Carlos, porque tem 250 mil habitantes. Começou pela demografia, tá? Fica nos Países Bascos, que chama país, mas não é um país, é a Espanha mesmo, não é? E essa cidade, o modo dela se planejar é um modo que meu campo disciplinar e mais campos disciplinares, porque a paisagem, ela é transversal. Biólogos, geógrafos, pintores, literatos, todo mundo trata de paisagem. O que a gente tem que entender é que paisagem é uma questão complexa e, por isso mesmo, ela se presta muito bem para que nós façamos processos de planejamento e projeto. Quando a gente fala só ambiente, a gente pode estar isolando questões de patrimônio e história. Quando a gente fala paisagem, a gente está necessariamente incluindo patrimônio, história, memória e vida. Aqui tem um bosque, ali tem o Jardim Botânico, o Horto Florestal. Eu vou entrar um pouquinho mais nisso, mas eu quero que vocês consigam compreender essa rede que se instala. Ou seja, o projeto ou o planejamento não começa pela coisa construída, começa pela coisa não construída, por isso que chamamos de espaços livres. Por quê? Porque é no espaço livre que você consegue mitigar, diminuir o impacto do nosso processo de ocupação. Porque nós somos complicados enquanto humanidade. A gente chega alterando, por isso que a gente usa a palavra impacto. E esse campo disciplinar que vai desenhando a paisagem, ele vai procurando mitigar isso. E faz isso desde meados do século XIX. Só para vocês terem uma ideia do quão velhinho é esse campo disciplinar da arquitetura da paisagem. Mostro que essa camada da água, em vermelho vocês estão vendo saneamento básico, tá? Todo mundo correndo para a lateral do rio e aquela mestra, aquele calibre vermelho maior, recolhendo o esgoto. Mas também, por que eu estou dizendo isso? Tudo se pensa ao mesmo tempo, é uma sequência de cartografias que você vai colecionando e vendo aonde é que você vai ter conflito e onde é que você vai construir mitigação. E aí você está vendo os alagados, os lugares que são retentores, você está vendo os brejos. Nessa outra imagem, juntaram da prefeitura de lá o anel agrícola, o anel de parques, a rede cicloviária, porque lá, por ser uma planície, tem essa vantagem. Não só o pedestre, mas o sujeito da bicicleta tem o privilégio de ter um lugar safe, né? Assim, salvaguardado. Você pode, de fato, não querer usar o carro. Aliás, se você tiver o carro é porque é um luxo, você está realmente com vontade, porque não precisa, não é? E toda essa rede vai conectando espaços que têm essa qualidade, né? Ou seja, pavimentação. Quando eu vou impermeabilizar um lugar, principalmente calçada, eu tenho que usar um tremendo material, porque não é para refazer todo ano. É para ser feito uma vez. E que dure, certo? E que não tenha degraus. E que isso merece projeto, planejamento e vontade. Muita vontade da população de só eleger gente que fale essa língua. Sim? E aí eu mostro para vocês os parques, porque eu estou sendo parcial, eu estou puxando essa história para aquilo que de fato me emociona. E esse lugar aqui, eu vou mostrar alguns detalhes sobre aquele parque que se chama Zadorra, que é o rio mestre da cidade, para onde todo mundo corria, lembra? E aqui eu vou mostrar o Olarizu, que é onde está o Horto Florestal. Eu queria especialmente iluminar uma questão.
Não se trata de passar o mundo a limpo. Vocês vão ver paisagens com uma cara muito naturalizada, porque isso é uma questão importante. É o reflexo de uma mudança cultural que vem acontecendo há mais de 100 anos. Ou seja, não é desde o Shrek que a gente acha o pântano bonito. Okay? A gente, de fato, olha para essas imagens e consegue ver os pássaros, o barulho da água, a tua bicicleta passando. E você pode, aqui eu estou no close do tal do Rio Zamorra, em um lugar que passa um rio super caudaloso. O que vocês estão vendo aqui? Ou melhor, o que vocês não estão vendo? Uma marginal esganando esse pobre rio. Sim, porque aqui o pulso da natureza, e aí por que se usa hoje em dia essa terminologia? Soluções baseadas na natureza. Isso nada mais é do que uma terminologia que reinventa aquilo que deveria ser a nossa prática desde sempre. Compreender os pulsos da natureza e realizar um desenho afim com isso, certo? Isso não significa que a gente não vá projetar. É possível projetar, inclusive com a acessibilidade plena, certo? Quando é possível, naturalmente. Aqui eu estou numa planície, São Carlos é um pouco mais desafiante. E essa aqui é a entrada do Horto Florestal. Olha que coisa singela. Não precisa ser uma marquise visível da lua. Uma simples placa entrou-se. E, por exemplo, você tem um gramado onde eventos acontecem. Ou seja, a programação dos lugares, e aí já vou entrar numa pauta que depois eu vou tratar em São Carlos. A programação dos lugares, ela dialoga com os lugares. Quando você tem um sistema de parques que contorna uma cidade, alguns deles vão ter, por exemplo, hortas urbanas, porque isso tem uma questão didática e também produtiva, que conversa com o cinturão macro que produz alimento em quantidade. Você pode ter áreas para shows, você pode ter quadras de esportes, e dependendo da natureza e da população, da questão demográfica, que é fundamental analisar também, você vai vendo isso se alterar. Agora eu mostro uma imagem feita por um aluno meu de pós, o Hiller, que gentilmente cedeu. Ele ficou um tempo lá estudando Vitória Gasteiz para nós. E a ideia é mostrar para vocês com um pouco mais de claridade a área dos alagados, a área daquele parque que vocês viram as pessoas se exercitando, o horto florestal aqui, os dois bosques, e a ideia de que você tem uma rede ecológica e humana também nisso. Porque parques têm dupla função. Parque não é um luxo, parque é uma necessidade. Primeiro, ele contribui nas questões de infraestrutura fortemente. Cidade com parque bem localizado não tem alagamento. Boa parte dos parques de Curitiba foram projetados por Rosa Clias, que fundou a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, que eu tive a honra de presidir durante 2 gestões. É a ideia de que a gente tem que mudar uma cultura, e que não é simples, nem fácil, não é? E aí, mostro um percurso que o Hiller fotografou para vocês verem que indo de passando por D até F, você vai cruzando com isso. Isso é o seu cotidiano. Vocês entendem? Você pode ir a pé, você pode ir de trem, você pode pegar a bicicleta, você vai para o seu trabalho, você pode voltar para casa para almoçar, porque muitas vezes você não mora tão distante. E aí, vamos ao que nos interessa, de fato. São Carlos, temos aqui a última revisão do plano diretor. Em vermelho, vocês estão vendo uma figura legal que se chama perímetro urbano. Em amarelo, vocês estão vendo área de expansão. Eu, pessoalmente, começo a ficar arrepiada, porque quanto mais a gente expande, mais a gente onera a questão de infraestrutura. Coleta de lixo, levar luz, levar água, coletar esgoto, etc, etc. A questão dos vazios urbanos, da ocupação desses vazios, é uma questão importante. Mostro para vocês algo que não tem novidade. Se todo mundo aqui for de São Carlos ou morar perto, sabe que isso aqui é o nosso cotidiano. Começou novembro, a luzinha vermelha já acende, certo? E com as mudanças climáticas, que não são uma invenção de cientistas, a gente tem esses eventos acontecendo com menor periodicidade, ou seja, muita água em muito pouco espaço de tempo. Aquele cálculo de vazão clássico, que olhava a bacia, pegava as médias, dizia assim, essas galerias aqui vão dar conta? Não tem dado conta. Por quê? Porque a velocidade é muito grande.
E aí, às vezes, dá só uma chuva na canela, a enchente, né? Centro de São Carlos. O centro de São Carlos está se esvaziando. Aquela arquitetura anti-enchente com as comportas beira a depressão. Eu, pelo menos, fico muito triste quando vou lá, porque está vazio. Eu caminho e vejo o olhar das pessoas diferente. Quando eu cheguei em São Carlos, eu vim de São Paulo, mas sou de Presidente Prudente. Quando eu cheguei em São Carlos, eu passei a andar com o vidro aberto do carro. Meu pescoço ficou molinho. Eu não tinha mais medo. E eu ia todo sábado para o centro, porque eu achava bárbaro. As pessoas faziam compra no centro. Isso para mim foi uma reviravolta na minha vida. Até mãe eu me tornei depois disso, né? Em São Paulo eu já achava muito complexo ter crianças. Aqui a maternidade veio. E aí eu conto para vocês. Isso é todo janeiro ou todo outubro ou quando a próxima chuva vier. O professor Porto sempre diz que a maior vem depois. Isso se dá também, ou principalmente, porque nós temos uma grade de ruas muito ortogonais, pelo menos essa aqui é a primeira carta, que a gente não sabe a autoria. Se alguém um dia achar quem foi o autor, ia ser muito bom a gente poder referenciar. Vocês estão vendo aqui a linha férrea, uma cidade que nasceu, ou pelo menos cresceu fortemente a partir do café, a Vila Prado, as 3 praças históricas, certo? Lá da Baixada do Gregório. E aí estou iluminando esse centro que eu mostrei nas imagens, com aquelas enchentes suaves, digamos assim, que são históricas. Ou seja, nada é novo nessa história. A violência talvez seja mais nova, mas isso aqui é o nosso cotidiano. Olha o bonde nessa primeira. Sim? E tudo isso se deve não só a uma questão de crescimento e impermeabilização, mas por esse tipo de solução. Porque a chamada engenharia dura ou cinza resolveu nossos problemas de enchente através da canalização dos córregos. Lógico que isso tem uma questão histórica, não há que se demonizar os colegas. Saturnino de Brito é um ídolo da minha vida, certo? Fez os canais de Santos. Mas eu acho que agora já está na hora da gente começar a reconfigurar. E as oportunidades daquilo que virá têm que ser prestadas atenção. Olha só essa inclinação. Quando chove uma chuva, que seria a quantidade de milímetros de janeiro inteiro em 1 hora, é de se esperar que aquilo vire uma bruta enchente. E aí, isso aconteceu. Em 2020, as coisas boiavam, era uma tremenda violência. E aqui eu agradeço ao professor Paulo Vaz que me doou essa foto, certo? Aqui as Casas Bahia e aqui, depois que a água foi, certo? Já não eram mais caixas de sapato. O Grupo de Trabalho de Planejamento Urbano de São Carlos é um grupo de voluntários, capitaneado pela professora Renata Bovo Pérez, da Federal, e por mim. Gentes incríveis que gostam muito de pensar o quê? Pensar os desafios dessa história. São Carlos foi crescendo, e se vocês prestarem atenção, entre 50 e 70, tem um salto qualitativo na quantidade de quarteirões. É a vinda das universidades. Sim? E depois vocês começam a ver esses buracos que passam a existir. Aqui não é um buraco, aqui é uma necessidade. Tem uma queda abrupta. Esse é o Araci, essa é a Serrinha. Tem uma questão de relevo, certo? Mas tem vários outros lugares que a gente poderia pensar o porquê da descontinuidade da malha. Porque é uma questão de urbanismo essa. E o que nós fazemos? Nós sobrepomos cartografias, igualzinho lá em Vitória Gasteiz que eu mostrei para vocês, só que ela recebe aquele título de capital europeia verde em 2012. A gente está conhecendo isso e começando a pensar como é que a gente vai trabalhar aqui, para a nossa realidade. Porque não se trata de cópia, é quase uma invenção, sim? E aí você tem cartografias que, graças ao céu, São Carlos tem muita cidade que não tem o que a gente tem de produção de material, documento. Isso é hidrografia. Vocês estão vendo nesse ponto aqui, ó, o Gregório está interrompido, porque ali ele está canalizado. Nesse ponto aqui, essa bacia aqui. Ali, uma cartografia importantíssima. Espaços de recreio são os espaços livres públicos. Eu já vou contar para vocês qual é a estratégia aqui. Do lado esquerdo, outro luxo de São Carlos, a APREM. Ou seja, ali, a APP,
que em termos gerais de São Carlos são 30 metros de distância do córrego, ali ela é engordada, ela tem 60. Por que eu digo que isso é um luxo? Porque a gente ali está salvaguardando as águas do Monjolinho, a água que a gente bebe. Nós não tomamos água servida de nenhum outro município. Isso é luxo. Vocês conseguem imaginar? No sistema de Campinas, um município vai tomando o esgoto tratado do outro. E a gente ainda está sentado em cima do aquífero, que a gente deve recarregar. A gente deve pôr mais do que tirar. Sim? Porque quem guarda sempre tem, dizia minha avó. E aqui tem uma imagem que eu preciso tratar. Em 2017, numa canetada, o prefeito fez nascer parques. Hoje em dia, disseram para mim a última vez que são 20 deles. Aqui, na época que o GTPU foi montado a partir de uma iniciativa do professor Tundizi e do Condema, eram 7, depois logo se tornaram 8, vocês estão vendo a federal naquele Y ali em cima, sim? E depois vocês têm coisas, por exemplo, como essa APA aqui, ó, que está olhando justamente o Araci, que também é uma área frágil, que também deve ser salvaguardada, e o objetivo inicial do GTPU era ligar os pontos. Sim? Nós tínhamos que constituir ou procurar constituir um sistema. E desde então a gente tem feito isso, na base do voluntariado e das nossas pesquisas de extensão. O que seria lindo? Ter um observatório da cidade de São Carlos, do município, e se fosse mais lindo ainda, juntando com Araraquara, com a gloriosa Ibaté para o meio. Sim? Esse seria um sonho regional. Porque as bacias hidrográficas não reconhecem municípios. Elas passam. Sim? Então, nós somos irmanados pela água. Por isso, o meu trabalho junto do Comitê de Bacias. Que isso é uma história que eu vou contar no próximo Expo, não agora. Aí a gente cruza tudo isso, constrói o começo de uma carta-chave, e isso aqui é uma carta-chave. Uma carta-chave, ela está tratando, eu estou sobrepondo todos os espaços que são livres e públicos das áreas de recreio, junto com as áreas de APREM e APP, por quê? Qualquer sistema elaborado em cima de terra pública desonera o processo de feitura dos parques. Porque se eu tiver que desapropriar, diminui o tempo, quer dizer, aumenta o tempo, porque eu vou ter que desapropriar, eu vou ter que pagar, etc, etc. Lógico que nesse processo você pode marcar algumas áreas com um selo que o Estatuto da Cidade tem, que se chama direito de preempção. É um nome complicado para dizer basicamente, se o sujeito quiser vender, ele tem que oferecer primeiro para a municipalidade. Certo? Muito bem. Tendo isso, a gente começou a fazer vários projetos. A gente fez para o pessoal da ONG Veredas, que eu amo de paixão, porque sociedade civil organizada, como eles, nessa cidade, tem que existir muitas, e eles, para mim, são uma referência. A gente, na altura do cartódromo, construiu uma que vai do cartódromo ao Hotel Cambuí, um projeto de parque, e outro projeto de parque que vai do cartódromo até uma área que tem o ecoponto, passando pelo próprio Monjolinho. Sim? Todas as vezes a gente apresenta no SESC, que é muito parceiro da gente, né? Foi lá que a gente se conheceu, Daniel. E aí eu vou tratar da bacia vilã, porque quando aconteceu aquela enchente de 2020, eu vi manchetes assim, a culpa é da chuva. O problema é o Simeão. E aí isso, não concordo. E eu acho que vocês também não, porque nós construímos o conflito, sim? Os nossos processos de ocupação ocuparam onde a gente não deveria. E agora a gente tem que pensar como mitigar isso. E foi isso que esse grupo fez. Era uma bolsa da USP Municípios, 5 pessoas pagantes e mais muita gente voluntária. Porque o voluntariado não é muito comum na nossa cultura, mas tem que existir também. Porque isso engendra justamente cidadania. E aí a bacia do Simeão é essa que vocês estão vendo em amarelo. E aí eu mostro para vocês o que a gente fez. Férias, coisa nenhuma. Afastamento social, cada um na sua casa, foi tudo online isso aqui. E tinha uma equipe de chão, ou seja, um povo que morava aqui em São Carlos, e a gente ia, por exemplo, eles usavam aquele Google Street View e diziam assim, eu quero ver o que está do lado de lá do muro. Aí essa equipe ia e olhava por cima do muro para ver o que tinha lá. Porque o que a gente estava fazendo? Vocês estão vendo aqui a cartografia de São Carlos por baixo do que são as curvas de nível. Ali vocês estão vendo pontilhadinho, quase que um rio intermitente. Por quê? Porque a dobradura do relevo faz ter muita água nesse lugar. Ali na frente da Tecans e no próprio CDHU.
É muita água. O ponto de nascimento do Simeão está ali na altura da Praça Itália, perto do Savanhago. Hoje em dia é um duto de cimento. Pensa numa nascente escangalhada. Eu fico triste, juro. Deve ser o meu lado romântico, certo? E aí eu mostro para vocês o relevo. Olha aqui, ó. Olha o Olaio na altura da Getúlio Vargas. Olha como que a água faz isso. Encaixa aqui, ó, e vai direto para o Mercadão. O relevo é a segunda coisa que a gente olha. A gente olha a bacia hidrográfica e como é essa rugosidade do lugar. Contra isso, você não pode lutar. Está lá. O que você tem que fazer é reter essa água em vários pontos. Essa é a estratégia. Diminuir a velocidade da água, provocar retenção, facilitar a infiltração. Isso é solução baseada na natureza. Mas que o campo disciplinar sempre fez. Está na lógica do aprendizado. É como você aprende a disciplina. E aí eu mostro para vocês o time trabalhando, o que é permeável, o que é impermeável. Por quê? Tem uma legislação de São Carlos que fala da piscininha. E eu já ouvi de empreendedores a seguinte fala: está tudo resolvido, professora, não há mais o que temer. Cada casa vai fazer sua piscininha, acabou. Aí eu olho para ele e falo: e quem é que vai fiscalizar a piscininha? Ah, não, mas aí... Então, eu acho que certas coisas têm que ser tratadas publicamente. Educação, saúde, drenagem. E aí eu mostro para vocês a primeira parte do sistema aflorando, ou seja, a gente vai destacando aquilo que é público e que vai poder receber intervenção com aquela meta: reter, drenar e infiltrar. Olha o Expo ali, o piscinão do Expo sendo feito, e eu chorando lágrimas de sangue, porque vai ser um buraco no chão, cercado de alambrado por todos os lados, sem nenhuma árvore. Sabe como é que eu chamo aquele lugar? Oportunidade perdida. Ah, desculpa, aqui já é o sistema. E esses meninos foram incríveis, porque conforme a gente andava, a gente fez drone, o professor Marcel é o homem drone lá no IAL, a gente conversou com a Associação de Bairro da Lagoa Serena, quem a gente conseguiu conversar, a gente conversou. A gente fez muita fotografia, por quê? Porque eu tenho uma metodologia que trabalha as pesquisas de cartografia que são fecundadas pelo corpo no espaço. Porque a gente só consegue entender uma realidade indo para a realidade. Sim? E aí, esse sistema, ele nasce assim, olha só. Essa parte aqui, ó, que é o piscinão, são cavas, a gente modelou o relevo de modo que a água possa ficar ali na época que tiver muita água. Quando não tiver, é cerrado. Então, a gente chamou isso de Parque do Cerrado. A gente foi nominando as coisas, porque quando a gente nomina, começa a nascer. Depois, aqui, você tem uma sequência de tecos, restos de loteamento, em que nas cartografias que a gente produz equipamentos também. Tem muita escola e creche e mãe em condição de vulnerabilidade social com crianças. Então, a gente bolou algo que poderia vir a ser as praças comestíveis com pomares. Então, toda essa região aqui, que está sendo pensada para ser mais uma avenida, seria, de fato, um lugar de horta urbana e geração de conhecimento. Aqui é um projeto que tem a ver com uma memória de algumas pessoas que diziam: ah, eu ia nadar no rio, ah, aqui tinha uma cachoeirazinha, ali tem uma série de alagadinhos, trapiches, é um desenho muito delicado, sem grandes intervenções de pavimentação, para a gente poder, de fato, reter a água. A Grécia funciona do mesmo jeito, ali na Praça Itália, ali na própria ferrovia. E vocês querem saber? A Faber-Castell tem um sonho de consumo que eu anuncio sempre publicamente, porque quem sabe acontece, né? Eu queria que o consulado alemão e a Alemanha comprassem de volta a Faber-Castell do Grupo Dama e doassem para a cidade de São Carlos como uma escola técnica. E aquela parte de baixo, onde tem o estacionamento, fazer uma retenção na frente do Senac e estabelecer ali uma área, né, de educação também. E cultura, e patrimônio, e tudo junto. Bom, mostro para vocês essas coisas que hoje em dia se sabem fazer na arquitetura, né? Que são a cerejinha do bolo. Por quê? Porque essas peças nos ajudam a conversar com as pessoas. Porque é nesse momento que a gente consegue dizer: e se fosse assim?
Porque nesse momento a pessoa visualiza que pode ter água, não pode ter água. Ah, as praças. Ah, mas não era horta? Sim, agrofloresta. Tudo pomar, com a horta por baixo, né? E aí está o sistemão inteiro desenhado para a bacia, que era a vilã. A gente transforma ela em algo diferente, não é? Porque a gente tem direito de querer desenvolvimento, só que a gente quer escolher que desenvolvimento é esse. Obrigada.